Estamos reestruturando. Espero que não haja ressentimentos. Você entende como os negócios funcionam. Meu nome é Frank Delaney. Tenho 64 anos e passei 29 anos mantendo a Crestwood Technologies funcionando. Foram 29 anos, chegando às 5h30 da manhã, consertando o que estava quebrado, treinando cada novo funcionário que entrou por aquelas portas. Nunca faltei por doença. Nunca reclamei quando pediam para eu trabalhar nos fins de semana. Nunca disse não quando precisavam de alguém para ficar até mais tarde e garantir que os servidores não travassem durante a noite. Faltavam 4 dias, só isso. 4 dias antes dos meus benefícios completos de aposentadoria começarem. 4 dias antes de eu poder sair dali com a cabeça erguida e o futuro garantido. 29 anos e 11 meses de trabalho, e Brandon Chase acabou de me dizer que acabou. Ele nem olhou para mim quando falou. Só ficou encarando a tela do notebook, como se eu fosse uma linha numa planilha que ele precisava apagar. A sala de reunião parecia menor do que o normal. As luzes fluorescentes zumbindo acima, como sempre faziam quando o prédio ficava em silêncio. Eu conseguia ver pelas paredes de vidro os cubículos onde as pessoas que eu treinei estavam trabalhando, totalmente sem saber que o cara que ensinou como consertar o ar-condicionado e quais fornecedores eram confiáveis estava sendo mandado embora. Corte de gastos. Brandon continuou, finalmente levantando o olhar. Estamos seguindo um caminho mais enxuto. Nada pessoal, Frank, só negócios. Eu balancei a cabeça. O que mais eu poderia fazer? Discutir? Implorar? Já vi outros caras da minha idade sendo escoltados pela segurança por causarem confusão. Esse não seria meu caso. Os papéis da demissão já estavam impressos e esperando numa pasta parda. Coisa padrão. Cálculos do último pagamento, informações sobre o plano de saúde, devolução de bens da empresa. Assinei onde mandaram. Coloquei a data com a mesma caneta que usei nos últimos 5 anos. Aquela com o logo da Crestwood, já começando a desaparecer. Crachá e chaves, disse Brandon, estendendo a mão. Tirei o crachá do cinto, o mesmo lugar onde ele ficou por quase 3 décadas. O plástico estava liso de tanto passar nos leitores. Minha foto de funcionário parecia mais jovem, tirada quando meu cabelo ainda era castanho, e eu achava que me aposentaria ali com dignidade. As chaves pareciam mais pesadas do que deveriam. Chaves mestras de todas as portas do prédio, chaves das salas de equipamento, dos armários de suprimentos, da doca de carga. Eu tinha a confiança deles para tudo. Coloquei tudo na mão de Brandon sem dizer nada. Peguei minha cópia dos papéis e fui embora. Passei pelos cubículos, onde as pessoas já desviavam o olhar. Passei pela sala de descanso, onde almocei na mesma mesa por 29 anos. Passei pela recepção, onde me registrei milhares de vezes. O estacionamento estava silencioso. Minha caminhonete ligou na primeira tentativa, como sempre. Fiquei ali sentado por 1 minuto, motor ligado, olhando de volta para o prédio. Tinha algo estranho em tudo aquilo, mas eu não conseguia entender o que era. Minha vida foi construída naquele lugar. Comecei lá com 35 anos, logo depois de um divórcio que levou metade do que eu possuía. O trabalho não era chique. Gerência de instalações significava que eu era o cara que consertava o encanamento quando entupia e garantia que o aquecedor funcionasse no inverno. Mas era um trabalho estável, com bons benefícios, e eles prometeram que se eu ficasse, cuidariam de mim quando eu ficasse velho. A Crestwood não era grande naquela época, talvez uns 50 funcionários, 2 prédios, ainda tentando descobrir que tipo de empresa de tecnologia queriam ser. Eu vi tudo crescer. Ajudei na expansão para 4 prédios pelo distrito industrial. Quando precisaram de alguém para supervisionar a construção do novo centro de dados, chamaram a mim. Quando os inspetores da cidade vieram fazer perguntas sobre os códigos de construção, fui eu que lidava com eles. Treinei cada pessoa da manutenção que veio depois de mim. Ensinei como ler as plantas, como negociar com os empreiteiros, como manter tudo funcionando sem estourar o orçamento. A maioria seguiu para empregos melhores depois. Eu fiquei. Esse era o meu lugar.
Minha esposa faleceu há 8 anos. Câncer. O plano de saúde da empresa cobriu a maior parte dos tratamentos, e o chefe antes do Brandon me deixou tirar o tempo que fosse necessário para consultas e internações. Quando ela morreu, metade do escritório foi ao velório. Eram pessoas boas, uma boa empresa. Brandon foi diferente desde que assumiu, 3 anos atrás. Mais jovem, formado em administração por alguma faculdade famosa. Ele via tudo como um problema a ser resolvido, até mesmo as pessoas que estavam ali antes dele nascer. Começou a trazer consultores para otimizar a eficiência da operação. Começou a falar em adequar o tamanho da equipe. Os sinais estavam lá, se eu quisesse enxergar. Brandon parou de me cumprimentar no corredor. Parou de me incluir nas reuniões mensais do departamento. Quando enviei os pedidos de orçamento, vieram com perguntas que nunca haviam sido feitas antes. Por que precisávamos de tantos contratos de manutenção? Será que poderíamos reduzir as inspeções de segurança? Eu não estava velho demais para subir em escadas e me arrastar por salas de equipamentos? Achei que ele só queria mostrar autoridade como novo chefe. Mostrar para todos que estava fazendo mudanças. Já tinha visto isso com outros gerentes. Eles chegam, fazem barulho, depois se acostumam com a rotina quando percebem como tudo funciona de verdade. Mas tinha mais coisas. Conversas que paravam quando eu entrava na sala. Reuniões para as quais não me chamavam mais. Um novo funcionário da manutenção me fazendo perguntas sobre minhas tarefas. Coisas que ele não precisava saber, a não ser que alguém planejasse colocá-lo no meu lugar. Eu devia ter prestado mais atenção. Devia ter feito mais perguntas, mas faltavam só 4 dias para eu completar o tempo da aposentadoria, e tudo o que eu queria era cruzar a linha de chegada. Naquela noite, sentei na mesa da cozinha com os papéis da demissão espalhados à minha frente. Os números não batiam como deviam. Pelas minhas contas, eu tinha 29 anos e 11 meses de serviço. Pelos papéis deles, eram 29 anos e 10 meses. 1 mês a menos do que o necessário para os benefícios completos. Peguei meu antigo manual do funcionário, aquele de 15 anos atrás, quando mudaram a política de aposentadoria. Estava claro como o dia. 30 anos de serviço ou 65 anos de idade, o que viesse primeiro, para ter os benefícios completos. Eu tinha 64 anos e 29 anos e 11 meses. Mais 4 dias, e completaria os 30 anos. Então lembrei do memorando da empresa que Brandon enviou no mês passado. Guardei uma cópia porque parecia importante. Atualizações no manual do funcionário. Esclarecimentos sobre os benefícios de aposentadoria. Garantia de que a empresa cumpriria todos os acordos existentes. Encontrei no meu arquivo, exatamente onde deixei. Com efeito imediato, todos os cálculos de benefícios de aposentadoria serão baseados nos anos contínuos de serviço, conforme definido no atual manual do funcionário. Funcionários perto de se aposentar devem revisar seus registros de serviço para garantir que estejam corretos. Eu li isso 3 vezes. Depois peguei minha calculadora e comecei a revisar meus contra-cheques, cada um deles dos últimos 15 anos. Pagamento de feriados, horas extras, férias, faltas médicas. Tudo estava registrado. Tudo batia com 29 anos e 11 meses de serviço até esta sexta-feira. Eles erraram o cálculo de propósito. Ou talvez só esperassem que eu não percebesse. Pensei em ligar para o Brandon, exigir que corrigissem os papéis. Mas qual seria o ponto? Ele já tinha deixado claro que eu estava fora. Ligar para ele só daria a chance de inventar outra desculpa. Outro motivo para dizer que as regras não se aplicavam ao meu caso. Pensei em procurar um advogado, mas advogado custa dinheiro, e eu não tinha. E brigar com uma empresa grande, cheia de recursos, era coisa para gente jovem. Então lembrei da Janice O'Connell. Ela trabalhou no RH da Crestwood por 12 anos, antes de se aposentar no ano passado. Mulher esperta, sempre seguiu as regras, nunca deixou a empresa cortar caminho quando o assunto era direito dos funcionários. Ouvi dizer que agora ela prestava consultoria, ajudando outras empresas,
a evitar problemas legais por tratar mal seus funcionários. Encontrei o número dela nos meus contatos antigos e fiquei olhando por um bom tempo. Fazer aquela ligação significava admitir que eu tinha sido passado para trás. Significava lutar, em vez de apenas aceitar e seguir em frente. Mas sentado ali na cozinha, olhando para 29 anos de contra-cheques e uma carta de demissão que não batia com os fatos, percebi que algo dentro de mim tinha mudado. Eu não estava com raiva. Eu estava focado. Peguei o telefone e disquei. Janice atendeu no segundo toque. A voz dela era igual à que eu lembrava. Direta, sem rodeios, do tipo que faz você querer contar a verdade mesmo que não queira. Frank Delaney, ela disse antes que eu pudesse me apresentar. Fiquei sabendo do que aconteceu. As notícias correm rápido nesse meio. Expliquei tudo para ela. O momento da minha demissão, o erro no cálculo do tempo de serviço, a atitude do Brandon nos últimos meses. Ela ouviu sem me interromper, fazendo perguntas certeiras sobre datas e documentos. Quando terminei, houve uma pausa. Você guardou todos os seus contra-cheques? Ela perguntou. Todos. Memorandos da empresa, atualizações de política, tudo que era importante. Minha esposa sempre me dizia para guardar tudo. Mulher inteligente, Frank, agora preciso que você me ouça com atenção. O que o Brandon fez não é só errado, é ilegal. A lei federal protege funcionários de serem demitidos só para não receberem os benefícios. Mas provar isso exige mais que o tempo da demissão. Precisamos mostrar a intenção. Ela explicou como esses casos funcionavam. O Departamento de Trabalho levava isso a sério, mas exigia provas sólidas, documentos, um padrão de comportamento, algo que mostrasse que a demissão não foi só má sorte, mas fraude planejada. Traga tudo no meu escritório segunda de manhã. Ela disse. Não fale com ninguém da Crestwood, não poste nada nas redes sociais, nem conte para os vizinhos o que aconteceu. Se isso for para onde eu acho que vai, queremos que eles acreditem que se safaram. Na manhã de segunda, fui até o escritório da Janice com 3 caixas de papéis, contra-cheques, manuais de funcionário, memorandos, avaliações de desempenho, e-mails impressos, 29 anos de documentação, organizados por ordem cronológica. Ela revisou tudo com calma, anotando num bloco amarelo. Quando chegou ao memorando do Brandon do mês passado, ela parou e leu 2 vezes. Isso é ouro, ela disse. Ele escreveu que os cálculos de serviço devem ser exatos, e depois te demite com um cálculo errado 4 dias antes dos 30 anos. Ou ele é incompetente ou está mentindo. Qual a diferença? Incompetência te dá o emprego de volta. Mentira te dá o emprego de volta. Mais indenização. Mais uma investigação federal que pode acabar com o setor de RH da empresa inteira. Ela explicou o processo. Registrar uma denúncia no Departamento de Trabalho. Eles iriam investigar, ouvir testemunhas, revisar os documentos. Se achassem provas de que negaram os benefícios de propósito, a Crestwood enfrentaria penalidades sérias, não só multas, mas possíveis acusações criminais contra quem estivesse envolvido. Quanto tempo leva? Perguntei. Depende. Pode ser semanas, pode ser meses. Mas, Frank, você precisa entender uma coisa. Depois que a gente entrar com a denúncia, não tem mais volta. O Brandon vai saber que você não aceitou tudo calado. Ele vai reagir. E ela estava certa quanto a isso. Na terça de tarde, meu telefone tocou. O nome do Brandon apareceu no identificador. Frank, soube que você está falando com pessoas sobre sua demissão. Espero que não esteja pensando em fazer nenhuma besteira. Eu não respondi. Olha, eu entendo, você está chateado. Mas seguimos a política da empresa à risca. Seu registro de serviço mostra 29 anos e 10 meses. Tenho a documentação bem aqui. Que documentação? Sua data de admissão. 15 de janeiro de 1996. Sua data de demissão. 8 de novembro de 2024. Conta simples, Frank. Eu sabia que ele estava mentindo. Comecei na Crestwood em 15 de dezembro de 1995.
Tenho a carta de oferta para provar. Mas Brandon estava montando a defesa dele, tentando me fazer discutir ao telefone, onde ele poderia controlar a conversa. Não estou procurando confusão, eu disse. Ótimo. Fico feliz em ouvir isso, porque se alguém fizer uma denúncia sem fundamento contra a empresa, bem, teremos que nos defender. E nos defender pode envolver olhar bem de perto o histórico de trabalho dessa pessoa. Ver se ela nunca violou nenhuma política da empresa, nunca pegou nada que não era dela, nunca disse algo que pudesse prejudicar a reputação da empresa. A ameaça era clara. Se eu reagisse, eles destruiriam o que restava da minha reputação. Entendi, eu disse, e desliguei. Mas eu não entendi. Não de verdade. Porque o que Brandon não sabia era que Janice já tinha feito a denúncia naquela manhã. Janice me ligou na quarta à noite com uma notícia que mudou tudo. O Departamento do Trabalho agiu rápido nesse caso, ela disse. Eles já estavam de olho na Crestwood há um tempo. Acontece que você não foi o primeiro a passar por isso. Ela falou com o investigador responsável pelo meu caso. Nos últimos 2 anos, 3 outros funcionários antigos da Crestwood foram demitidos poucos meses antes de se tornarem elegíveis à aposentadoria integral. Todos com mais de 60 anos. Todos com registros de serviço misteriosamente mal calculados. Eles estão chamando isso de padrão, explicou Janice. Negação sistemática de benefícios. O tipo de coisa que coloca empresas em listas de vigilância federal. Mas tinha mais. O investigador pediu os arquivos de pessoal dos 4 funcionários demitidos e encontraram uma série de e-mails entre Brandon e o novo diretor de RH, discutindo maneiras de otimizar a equipe e reduzir as obrigações com benefícios. Eles nem foram espertos, disse Janice. Usaram o e-mail da empresa, falaram de funcionários pelo nome. Seu nome foi citado 6 vezes nos últimos 3 meses. Senti um frio no estômago. O que disseram sobre mim? Que você era um custo legado, que sua aposentadoria e plano de saúde representavam um gasto alto contínuo, que sua função podia ser cortada e as tarefas divididas entre outros funcionários. Eles estavam planejando isso há meses. Enquanto eu chegava cedo e saía tarde, treinava novos funcionários e resolvia os problemas, eles planejavam como me mandar embora sem pagar o que deviam. Tem mais uma coisa, continuou Janice. O investigador quer te entrevistar na quinta de manhã. Eles vão trazer alguém da divisão criminal. Criminal? Frank, quando uma empresa demite alguém de propósito para não pagar os benefícios que ela deve, isso não é só questão civil. Isso é fraude. Fraude eletrônica. Se usaram comunicação digital para planejar. As pessoas envolvidas podem ir para a cadeia. Na quinta de manhã, sentei numa sala de reunião no prédio do Departamento do Trabalho no centro. 2 investigadores, mais jovens que meu filho, usando ternos mais caros que minhas roupas do ano inteiro. Gravaram tudo, pediram que eu contasse minha história ano por ano, mostraram e-mails que eu nunca tinha visto. Os e-mails eram piores do que Janice descreveu. Brandon e o diretor de RH não só falaram em me demitir. Falaram em demitir qualquer um perto de se aposentar. Chamaram isso de gestão proativa de equipe. Tinham uma planilha com nomes, datas e previsão de economia. Sr. Delaney, disse um dos investigadores, com base no que vimos, acreditamos que a Crestwood Technologies criou um esquema para enganar vários funcionários e não pagar seus benefícios. Seu caso é só o mais recente. Me mostraram documentos que nunca vi. Comunicados internos sobre o custo de manter funcionários mais velhos, memorandos sobre renegociação de aposentadoria, uma apresentação para a diretoria com um slide chamado Estratégia de Transição de Funcionários Legados. Meu nome estava naquele slide, junto com os nomes dos outros 3 demitidos. Estávamos todos listados como metas de otimização do 4º trimestre. Vamos precisar que você testemunhe, disse o outro investigador. Isso vai a julgamento, em tribunal federal. Os responsáveis serão responsabilizados. Pensei no Brandon naquela sala de reuniões, dizendo que era só negócios, nada pessoal. Pensei nos 29 anos acordando antes do sol, consertando o que estava quebrado, acreditando que lealdade seria recompensada.
O que vocês precisam que eu faça? A investigação federal foi mais rápida do que todos esperavam. Na segunda-feira seguinte, os investigadores apreenderam os servidores de e-mail da Crestwood e ouviram 6 funcionários atuais. Na quarta-feira, executaram um mandado de busca no escritório do Brandon e no RH. Janice me mantinha informado sobre tudo. Os investigadores acharam mais provas do que imaginavam. Documentos internos dos últimos 3 anos, mostrando um plano sistemático de demissão de funcionários mais velhos, planilhas calculando economia com aposentadoria, e-mails discutindo o melhor momento para demitir sem gerar processos. Eles guardaram tudo, disse Janice tomando café comigo na quinta. É como se quisessem ser pegos. O plano era simples e cruel. Identificar quem estava perto de se aposentar. Achar motivos para questionar o desempenho ou necessidade do cargo. Demitir pouco antes dos benefícios serem garantidos. Economizar milhões em custos futuros. Brandon apresentou isso ao conselho como uma necessidade financeira. A empresa estava crescendo, mas os benefícios estavam comendo os lucros. Funcionários mais novos eram mais baratos de segurar e não exigiam compromissos de longo prazo. Era matemática simples. O que ele não esperava era alguém como eu guardando tudo, ou alguém como Janice que entende a lei, ou investigadores que levam fraude a sério. Na sexta à tarde, Brandon me ligou de novo. Dessa vez a voz era diferente, mais aguda, nervosa. Frank, acho que houve um mal-entendido sobre sua demissão. Precisamos conversar, resolver isso. Que tipo de mal-entendido? Seu registro de serviço. Talvez tenhamos cometido um erro no cálculo. Se você puder vir na segunda de manhã, podemos revisar tudo. Garantir que você receba o que merece. Ele estava em pânico. A investigação agora era pública, mencionada na seção de negócios do jornal. As ações da Crestwood tinham caído 15% em 2 dias. A diretoria estava fazendo perguntas que Brandon não conseguia responder. Acho que não é necessário. Eu disse. Frank, por favor. Trabalhamos juntos por anos. Vamos resolver isso de forma profissional. Sem advogados, sem órgãos do governo. Só 2 pessoas razoáveis resolvendo uma discordância. Mas já era tarde para ser razoável. O Departamento do Trabalho já tinha apresentado acusações. Acusações criminais, não apenas civis. Brandon estava enfrentando até 5 anos de prisão federal por fraude eletrônica e conspiração para enganar funcionários e negar benefícios. Na segunda-feira de manhã, recebi uma ligação do advogado da empresa. Não o Brandon, o advogado de verdade da empresa. Aquele que chamam quando as coisas ficam sérias. Sr. Delaney, meu cliente gostaria de discutir um acordo. Restauração completa de seus benefícios de aposentadoria, plano de saúde e uma compensação extra pelo transtorno que você sofreu. Quanto de compensação extra? Estamos preparados para oferecer $50 mil, desde que o senhor concorde em não tomar mais nenhuma ação legal. Disse que pensaria no assunto. Depois liguei para a Janice. Não aceite. Ela disse na hora. Frank, eles estão com medo. As acusações criminais são só o começo. Quando isso chegar ao Tribunal Federal, outros funcionários vão se manifestar. Isso vai virar uma ação coletiva que vale milhões. E ela estava certa. Na terça, o Departamento do Trabalho já tinha sido procurado por mais 8 funcionários atuais e antigos da Crestwood, que suspeitavam que suas demissões ou cálculos de benefícios tinham sido fraudulentos. Na quinta, já eram 15. As notícias locais divulgaram a história. Investigação federal. Mira empresa de tecnologia local. A foto do Brandon estava na capa da seção de negócios, parecendo desconfortável num terno que de repente parecia grande demais para ele. Eu não precisava fazer nada, só esperar. O sistema estava funcionando do jeito certo, e Brandon estava prestes a aprender como é ter seu futuro decidido por outra pessoa. Na terça de manhã, eu tomava café e lia o jornal quando meu telefone tocou. Janice, ligando mais cedo que o normal. Liga na canal 6, ela disse. Agora. Peguei o controle e mudei para o noticiário local. Brandon Chase estava sendo retirado do prédio da Crestwood algemado.
Agentes federais carregando caixas de documentos atrás dele. A repórter falava sobre acusações de fraude eletrônica e conspiração para enganar funcionários e negar benefícios. Os promotores federais acusam Chase e a diretora de RH, Patricia Walsh, de participar de um esquema sistemático para demitir funcionários antigos pouco antes de se tornarem elegíveis aos benefícios de aposentadoria, disse a repórter. A fraude teria tirado centenas de milhares de dólares dos funcionários. A câmera mostrou Brandon tropeçando um pouco, enquanto os agentes o colocavam no carro dos federais. O rosto dele estava pálido, o cabelo sempre arrumado agora bagunçado. Parecia menor do que eu lembrava. A acusação formal incluía 14 crimes de fraude eletrônica e conspiração, continuou a repórter. Se for condenado, ele pode pegar até 70 anos de prisão federal. Desliguei a TV e fiquei em silêncio na minha cozinha. 29 anos acordando antes do sol, consertando o que estava quebrado, acreditando que lealdade importava. E importava, só não do jeito que eu pensava. Janice ligou de novo 1 hora depois com mais notícias. O Departamento do Trabalho tinha terminado a investigação. 18 funcionários foram afetados pelo esquema. Os prejuízos somavam mais de 2 milhões de dólares. A diretoria da Crestwood votou pela demissão imediata de Brandon e Walsh e aprovou o pagamento total dos valores devidos a todos os funcionários afetados. Sua aposentadoria foi totalmente restaurada, ela disse, retroativa à data correta, mais os benefícios de saúde e uma compensação adicional por danos. Quanto de compensação? 200 mil dólares mais os custos legais. Pensei no Brandon me dizendo que era só negócios, nada pessoal, só como as coisas funcionavam. 3 meses depois, eu estava de volta à minha oficina, construindo uma estante para minha filha. As ferramentas nas minhas mãos me faziam bem. O cheiro da serragem e o som da madeira sendo moldada em algo útil me lembravam porque eu sempre fui bom em consertar as coisas. Os pagamentos da minha aposentadoria começaram certinho. A compensação extra estava na poupança, rendendo juros. Ainda não mexi nesse dinheiro, nem sei se vou precisar. Depois de 29 anos de trabalho firme, tenho tudo o que preciso. Brandon se declarou culpado das acusações e pegou 18 meses de prisão. Patricia Walsh pegou 6 meses e 2 anos de liberdade condicional. A Crestwood foi comprada por uma empresa maior que demitiu toda a liderança. O jornal local fez uma nova matéria sobre o caso. Denúncia de morador leva à investigação federal. Queriam me entrevistar, mas recusei. Não estava buscando atenção nem reconhecimento. Só queria o que era meu por direito. Minha filha ligou enquanto eu lixava a estante. Ela tinha visto a matéria online e queria saber se eu estava bem. Estou orgulhosa de você, pai, ela disse, por ter se defendido. Eu não fiz nada especial. Respondi. Só fiz uma ligação. Às vezes, isso é o suficiente. Terminei a estante naquela tarde e coloquei na caminhonete. Minha filha já pedia uma fazia meses e finalmente eu tinha tempo para fazer direito. Carvalho maciço, encaixes perfeitos, do tipo que dura décadas. Enquanto dirigia até a casa dela, pensei na diferença entre consertar algo quebrado e construir algo novo. As duas coisas têm valor. As duas importam. Mas construir algo novo é melhor. Essa história tocou você? Inscreva-se no canal para mais histórias reais e inspiradoras como essa. Deixe seu like se você acredita que justiça e dignidade ainda importam. Compartilhe com alguém que precisa lembrar. Nunca é tarde para se defender. Comente abaixo. O que você faria no lugar do Frank?